Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Cenário em Vídeo, terça-feira, 11 horas e 35 minutos, do dia 27/10 de 2020. 27 graus, uma manhã ensolarada, maravilhosa aqui em São Paulo. Inicio os trabalhos desejando muita saúde, paz e sucesso a todos que me ouvem. E eu vou começar os trabalhos de hoje falando dos balanços internacionais e nacionais. Eu vou ver se tem os códigos aqui. Saiu o balanço da BP. Na verdade, não era essa BP que eu gostaria. Deixa eu ver se tem do HSBC. Acho que o do HSBC deve ter liquidez aqui nesse código na análise. Na verdade, a liquidez é baixa, porque na verdade eu acho que eu não tenho o código aqui do HSBC negociado em Londres. Mas aí paciência então. Também não tem da BP. Eu vou falar de ações que eu sei que tem aqui. Eu tenho o pacote, depois eu providencio para ter acesso a essas bolsas na Europa. Eu peço para minha equipe ver isso aí, eu mesmo vejo. Bom, a 3M eu tenho o pacote, né, de todas as bolsas americanas aqui em tempo real, e a 3M divulgou balanço, está caindo 1,45. Caiu bem mais, está formando agora um martelo. Vamos ver o que a gente consegue traçar aqui na 3M. 3M é uma das ações que estão no meu radar para compra nos Estados Unidos. Quase tocou essa LTA. O que a gente teve aqui foi uma busca por uma região de resistência, rompimento falso do 170,61. Aí desceu, né? Tem um eixo de M. Pela figura que a gente tem aqui, espera-se no mínimo um estresse maior da LTA ou mesmo a busca por um 5,625. Né? É o que o gráfico nos mostra de maneira mais simplista, mais simplória, mais objetiva, como diria o poeta. Aí nós temos Caterpillar, que eu sei que tem aqui também. Deixa eu ver. Vou fazer Pfizer primeiro. Pfizer, eu operei esse ativo na minha última carteira americana, fomos muito bem. É difícil, né? Pelo momento que a gente viveu, uma ação ligada à indústria farmacêutica não subir. Nós tivemos um Três Rios, que é um padrão incomum. Fundo. A gente poderia até imaginar o Três Rios aqui, ó, 1, 2, 3. O que importa é que eles sejam equidistantes e que a gente tenha pico de volume quando começa a trajetória aqui ascendente. Vou ver aqui um gap de fuga claríssimo, né? E o ativo está nas alturas. Para quem conhece o meu trabalho, eu não gosto de operar ações assim. Né? O que eu gosto de pegar é aqui o Três Rios, o pivô aqui, o gap de fuga. Quando o movimento esperado já foi materializado, você entra para ganhar migalhas, na verdade. E a gente gosta do banquete, não das migalhas, né? Então percebam que cumpriu exatamente o objetivo aqui a 4,870, e agora a gente tem um engolfo de baixa. O que eu faria é vender para realizar lucro. Então o ativo ele não... Aí nós temos a Caterpillar, que eu acho que já fez parte de carteira internacional minha também. Eu não tenho certeza. Eu sei que John Deere sim, a Caterpillar eu acredito que também fez. Eu precisaria... Eu não gosto de falar algo que eu não tenho certeza absoluta. Eu gosto de ser sempre fidedigno e preciso nas informações. No caso da Caterpillar, imagina um teste, por exemplo, dessa LTA. Seria excelente, né? Ela caminha aqui rumo ao topo anterior à região de $155, tem mais espaço para ceder. Ela tem um topo em andamento, né? Este candle aqui é praticamente uma estrela da noite. Ah, professor, mas para ser estrela da noite eu aprendi que ele estaria que está em destaque aqui, e a máxima do dia 20 de outubro foi 170,22 e dele 160,65. Teria que estar bem em evidência aqui? Não necessariamente, pessoal. É um candle
ok, não tem aquele gap de corpo, ele não está tão destacado aqui, mas é a ideia da estrela da noite, né? Da Evening Star. E tem mais espaço para cair, talvez mais 3, 4% aqui. Ok? Então é isso. Daí eu vou falar também dos balanços aqui no Brasil. Teve pouca repercussão, mas a gente teve o balanço. Gráfico feio, né? Esquisito. Será que esse gráfico tá certo? Deixa eu ver aqui, né? Vou ver no TradingView esse gráfico. Eu aqui no nosso trabalho é drama zero. Então, por exemplo, sempre 2, 3 softwares. Hoje em dia os softwares estão baratos. É Cartesian, Broadcast, TradingView. Achou o gráfico estranho em um, vai para o outro, depois compara. Unidas, na minha visão, foi um bom balanço. A gente tem que ver até que ponto esse balanço está nos preços. Aqui fez um mega pivô de alta no semanal, fundo, topo, fundo. Né? Estourou no 15,65. Para quem é position, trabalha com prazo médio, longo prazo, stop, está aqui no 25,60. Ou no 25,95. Eu acho que é um stop inteligente pela força do papel, 25,95, R$26. Agora sim, o que é praxe, né? Você tem uma ação explodindo. Sai o balanço bom, geralmente ela limita um pouco, a não ser que seja algo muito fora do comum. O que eu faria? Ó, você tem aqui o 26,93, que é um ponto atual. Eu colocaria 26,90 o meu stop. Não pegou, continuou subindo, bacana. Pegou, lucro no bolso, parte para outro papel. Opinião minha, principalmente para quem é swing trader, que contempla de 3 semanas a 3 meses de negócios. Daí a gente tem Pets, saiu o balanço também. Pets 3, como eu sempre falo, aí eu sou fã da marca. A gente tem 2 gatas, tem peixe, tem uma cachorrinha, então não precisa nem falar que a gente está sempre lá ou na Cobase. Quando o ativo começou essa movimentação, eu indiquei uma simetria em V. Né? Primeiro objetivo no 15,99, atingiu. E o segundo objetivo, naturalmente, aqui em cima, no 17,38. É muito comum esse tipo de situação, seja para cima ou para baixo, de buscar as extremidades pós-IPO. O que eu faria nesse momento é a realização de lucro, uma vez que dá sim para fazer estudo gráfico, estudo técnico, o objetivo foi cumprido. Eu não quero desfazer do papel, que gostaria mais de ter um ponto técnico. 17,19. Por exemplo, hoje bateu, né? Mas pega a partir de agora. Bateu, por exemplo, R$17 no intraday, lucro no bolso, 17,10. Uma vez que tem balanço, e quando tem balanço a volatilidade aumenta. E aí nós temos Santander, SAMB11, que é um dos ativos fixos que a gente faz aqui diariamente. Professor, o balanço veio excelente, como é que o ativo está caindo? Aquilo que eu expliquei anteriormente. Muitas vezes, deixa eu atualizar esse gráfico aqui. Muitas vezes o mercado, pessoal, ele adianta uma expectativa e é natural uma correção quando o fato se materializa. É aquela história de sobe no fato, cai no boato? É mais ou menos isso. Né? O que nós temos aqui é uma... Se fechar assim, daqui para baixo, é a Dark Clouds, né? Dark Clouds, que seriam nuvens negras, né? Ou tempestade à vista. Dark Clouds em inglês, né? Ou Dark Cloud, nuvem negra, tempestade à vista, enfim. O que importa é que abre alto, penetra pelo menos a metade do candle anterior. Além disso, nós temos o candle adentrando o território entre as bandas de Bollinger. Se fechar daqui para baixo, no mínimo deve ceder até 32,73 aqui para testar a cabeça do pivô como suporte. Ok? Aí vamos continuar aqui com os ativos fixos. Vamos falar de DI. DI1F25. Nós temos o DI em alta.
né? Já adiantando talvez alguma coisa que venha do Copom amanhã, está praticamente anulando essa estrela cadente. Lembra que eu comentei com vocês? É para realizar lucro aqui, mas não é um sinal assim que eu vejo como algo tão forte, né? Quando a gente parte para o dólar, ele se apoiou, nem chegou a tocar a média de 21, se apoiou na LTA e está subindo, né? Rompendo realmente um triângulo. Ontem nós comentávamos sobre algo que eu imaginei que aconteceria e nós acertamos, aconteceu. O que que era isso? Primeiro esse gap aqui a gente vai apagar. Qual que era a ideia aqui? Na verdade aqui eu cliquei em elipse e apareceu Fibonacci, vamos corrigir. Qual que era a ideia aqui? Nós tínhamos um ombro, cabeça ombro, eu falei para vocês, olha, é um rompimento falso dessa figura, se ela for cancelada, vai gerar um movimento forte. Não deu outro, ó. Perdeu a neckline, o ponto mais baixo a gente pega, que é o 5.610. Só que momentaneamente, foi um movimento rápido. A compra aguardou um vacilo, entrou rasgando e trouxe o preço até o 5.657. Simples assim. Agora eu realizaria lucro, né? Se tivesse comprado aqui no 5.610, tá os 40 pontos acima, mas eu penso que alguma correção, se ocorrer, seria oportunidade. Ok? Aí nós temos a seguir o IFNC, o índice do setor financeiro está caindo 0,64. É novamente uma estrela cadente. O grande lance aqui, pessoal, se fechar assim, a gente vai ter duas situações interessantes. A primeira, nós teríamos um topo mais baixo que o anterior. Agora, se perder o 10.106, nós teríamos um topo duplo e um eixo de M. Aí, claro, a primeira batida traria o preço a 9.928 na média de 21, mas a LTA começaria a puxar o preço. E eu não duvidaria, por exemplo, uma vez que nós teríamos um topo duplo, um teste, por exemplo, de 9.528. Fala, pô, professor, mas que viagem e tal. O mercado está em alta, né? Eu concordo. Mas é o que mostra o gráfico, mas aí teria que primeiro perder a média de 5, o eixo, aí teria esse ponto como suporte, a média de 21, a LTA. É uma hipótese, digamos assim. Aí temos Banco do Brasil com um gráfico naturalmente que remete ao que a gente viu no IFNC. Mas aí ainda é um longo caminho, né? Teria que realmente ficar com esse topo mais baixo, aí perder o eixo do topo duplo a 32,86, aí teria suporte 32,62, depois no 31,67 onde está a média de 21, tem essa LTA, né? Então são estudos, né, que a gente faz, como, por exemplo, o cenário ele começa a engrossar, aí é uma ideia que ganha força. O cenário está ok. Aí dificilmente materializa. Como a gente tem eleições americanas, temporada de balanços, a gente não pode descartar. Né? Aí tem Bradesco. Bradesco não tem esse desenho, né, alinhadinho com o IFNC e com o Banco do Brasil. Aí temos aqui o 22,35. Se fechar daqui para baixo, nós teríamos a ideia do rompimento falso e do topo duplo, só que no caso mais alto. Eu particularmente gosto quando ele é mais alto, assim, porque ele frustra os vendedores. Mas quando é mais baixo também é interessante. Enfim, é um padrão que, sendo objetivo, ele precisa confirmar, que seria a perda aqui no caso de 22,43. Aí pode sim trazer o preço a 21,14, média de 21 ou até aqui embaixo.
Mas é um longo caminho, não é coisa para agora, é coisa para alguns pregões à frente. Aqui a gente tem o 20 com 31. Não. Aí temos YouTube. YouTube sim alinhado com o Banco do Brasil e o IFNC. Mas ainda tem chão até o fechamento, é uma ideia, né? Nesse caso, o eixo do topo duplo 25,16. Aí, primeiro suporte 24,61, cabeça do pivô, tem média de 21. Em um cenário de estresse, 22,94 seria alvo. Aí temos Itaúsa, mais alinhado com IFNC. Quem sabe um topo mais baixo que o anterior. Por que eu falo quem sabe? Porque o mercado não fechou ainda. Aí um eixo de topo duplo a 9,72. Primeiro objetivo 9,52 ou média de 21, com potencial de vir nos 9,06 ou nessa LTA aqui. Sambi 11 a gente estudou. Ambev. Ambev, fundo, topo, fundo. Cumpriu a simetria em V. Um padrão que raramente falha. E agora, fechando assim, é um sinal para realizar lucro, né? Especialmente se fechar abaixo do 13,97. Tá com um cara que vai testar essa LTA aqui de novo. Fazendo uma brincadeira aí, a impressão que dá o BOVA11, o IBOV, o índice futuro, sabe aquele camarada da escola que é mais quietão, e aí o pessoal fica mexendo, perturbando. Eu já estudei com gente assim. Eu era mais o cara comunicativo, que era líder da turma, fazia intermediação entre professores e alunos, falava com assistente social, ia atrás de quadra pra gente jogar, mandava fazer a camisa do time, coordenava, mas eu não deixava mexer com um cara que era quieto e às vezes não sabia se defender, não. Eu comprava a briga. Então eu sempre gostei de, né, das coisas certas e tal, mas sabe aquele cara quietão da turma que eu geralmente defendia? Não deixava o pessoal zoar esses caras, não. Se eu tivesse por perto, eu não zoava. E também não deixava aluno desrespeitar professor. Mas também não ficava quieto quando tinha coisa errada e eu ia lá e chamava o professor para conversar também. Levava o professor e aluno na diretoria. Eu sempre tive uma personalidade meio rebelde, assim. Só que rebelde no bom sentido, para lutar por aquilo que é correto, mas eu nunca consegui aceitar coisa errada calado. Isso até hoje. Diz que com o tempo você melhora, no meu caso, acho que está mais exacerbado. Bom, então o mercado está aparecendo assim. Sabe aquele camarada quietão? Aí o pessoal vai, enche o saco. Isso é o IBOV, o BOVA11 aqui, ó. BOVA11, o mini índice. Aí você vai lá, perturba ele, né? Olha o mercado aqui. Enche o saco, tal, e ele fica quieto. Aí o pessoal vai, fala do time do cara, fala da roupa do cara, implica porque é muito magro, porque usa óculos, e ele não faz nada, é que nem o mercado que não cai. Aí ele explode. Aí ele sai descendo a porrada em todo mundo. Eu acho que é o que o mercado vai fazer para descer uns 3 mil pontos. Por isso que eu lancei o desafio, eu te vejo nos 98 mil pontos, quando estava 101.500, 101.600 ali. Já está no lucro, para quem viu o desafio desde o início, mas isso daqui não é nada de queda para quem imagina que vai nos 98 mil pontos. Então eu acho que o mercado é esse camarada mais quietão. Quando ele sair dando porrada, o pessoal vai falar, caramba, né, eu devia ter ficado mais atento. Então eu acho que é isso, mas é minha opinião, né? Minha opinião é um grão de areia no deserto. Então essa é a Ambev, tem o 3,97 com ponto stop para quem está comprado na minha visão. B3 SA3 Ursos no comando. Né? A gente, desde aqui da estrela cadente que forma em conjunto com o candle do dia 20, um Arami, mulher grávida em japonês, nós falávamos no teste do 53,06, acho que está caminhando para lá. Né? Perdeu LTA, médias apontando para baixo.
E aí vamos lá, BOVA11 aí na tela. É o camarada quieto da turma. O BOVA11, a gente tem as retrações de FIBO aqui. Se ele realmente formar um topo mais baixo que o anterior, pode haver uma correção, como eu espero no curto prazo. Né? Ontem ele veio aqui num ponto importante, respeitou o cruzamento da LTB com a LTA. Tem muito chão aqui pela frente, né, para fazer um movimento corretivo. Dá para traçar uma LTB, né, topos mais baixos aqui, como eu comentei. Algo mais ou menos assim. Hoje tentou, deixa eu ajustar isso aqui melhor, tentou sair da casinha, mas jogaram o preço para baixo. Ele está num ponto nevrálgico, né, que tem o 100,950, a linha verdinha que é a média de 5, e também a LTA que guia os fundos, a mais inclinada aqui. Eu penso que está com cara de correção. O dólar a gente falou. Vamos trazer os benchmarks internacionais aqui. A gente tem Ibovespa em dólares. Tem uma pista aqui que é uma perda de uma LTA, mas ainda tem um 17.790 cabeça de pivô para segurar preço. Agora, se perder aqui, ele vem aqui embaixo. Se perder a cabeça do pivô, 17.409, seria um objetivo, uma simetria em A. DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, ele está arrastado aqui como inclinação altista, mas caindo 0,19. O fundo anterior a 93,014 é um ponto importante, tem que ser rompido para impulsionar esse preço para cima. E o VIX, que ontem é o índice do medo, Volatility Index, ontem subiu 17,82, hoje sobe 3,57, buscando a LTB que a gente traçou. Então acho que pelo menos essa LTB o VIX vai buscar. Temos o EWZ, a ETF brasileira negociada em Nova York. Temos um ponto-chave a 29 dólares com 46 centavos. Está levemente abaixo, que nos diz que provavelmente vai buscar 28,57 nos próximos dias, tendo a média de 21 como um forte suporte no curto prazo. Aí o S&P, uma queda de 0,07, só que não está negando a queda de ontem. Isso é relevante. O Dow Jones a mesma coisa. Não está, por exemplo, anulando esse marobuzu de ontem, está trabalhando na parte baixa. E aí nós temos o índice Nasdaq, que é mais resiliente, está tentando romper de baixo para cima aqui as médias. Tentando desenhar um candle aqui de equilíbrio, enfim, vamos ver até o final como é que trabalha o índice Nasdaq. Pessoal, bolsas na Europa, com o fim do horário de verão no velho mundo, no continente europeu, as bolsas na Europa elas estão iniciando os negócios às 5 da manhã e elas fecham às 13h30. Ok? Então, por exemplo, eu acordo para ver a abertura das bolsas na Europa, faço alguns estudos e tal, depois eu durmo mais um pouco. E Europa está abrindo 5 da manhã e fecha 13h30, né? Então, nós temos claramente a Bolsa do Reino Unido em tendência de baixa no curtíssimo prazo, com potencial de buscar a parte inferior desse canal, na minha visão. Ele não é perfeitinho como eu gosto, mas enfim. No índice Nasdaq, no índice DAX, a gente vê uma simetria em A materializada, a perda de uma LTB, isso aqui é um triângulo, você pode considerar. E tem o próximo piso a 11,957, então ainda tem mais algum espaço para cair. Então a segunda onda de Covid sendo embutida de maneira fidedigna no preço nas bolsas da Europa, perdeu um eixo aqui de topo duplo
os 4.808 veio no primeiro objetivo a 4.757. Aqui havia um gap, ele foi preenchido a 4.758 e nós temos suporte mediano, né, tá mais distante a 4.763. O mercado está praticamente poucos pontos abaixo dele aqui, né? Aí nós temos um próximo suporte a 4.691 e um outro a 4.666, então a parte baixa deste canal provavelmente será testada ainda essa semana. Aí tem o Eurostock 50, uma boa compilação de ativos europeus. Temos um ombro, cabeça-ombro. A neckline eu consideraria aqui, ó, na região de 3.200 por aqui. Ou de repente um ponto um pouco mais baixo, 3.130, pode ser, enfim. Ambos foram perdidos assim, como a mínima do dia 25 de setembro a 3.093. Qual que é a próxima parada? 3.050. Tá bem pertinho de tocar essa região. Bolsa chinesa, Xangai. Acho que pouca gente sabia, mas eu trabalhei num grupo chinês durante quase 5 anos. Fui a Hong Kong, fui a Taiwan mais de uma vez. Tinha contato com a Câmara do Comércio, Brasil-Taiwan, Brasil-Hong Kong, Brasil-China. E é bem legal, aprendi muito lá sobre a cultura. Tive contato com uma galera que operava, mas ainda eu era um profissional da indústria na época e operava na bolsa aprendendo, né, naquele momento. Então, temos esse gap fechado, pullback na LTB desta cunha e bolsa da China apontando para baixo, estão dormindo ainda depois do retorno do feriado. BZQ, que é inversamente proporcional ao nosso mercado vezes 2, aparentemente formou fundo, um arame sobre uma LTA. Aquela velha história do fundo anterior a 14,95 está rompendo. Se fechar acima desse fundo, deve não somente testar como romper a média de 21. E aí temos o petróleo, um repique nesta terça-feira. Para quem compra, stop abaixo da mínima de ontem. A mesma coisa no WTI, mas eu não acho que é uma oportunidade assim na compra. Acho que é mais um descanso para continuar em queda. E por fim o Bitcoin, quem acompanha aqui o canal ainda detém um terço, realizou um terço aqui, um aqui, comprou aqui embaixo. Stop abaixo da mínima do dia anterior. Qual que é a mínima do dia anterior? 12.773, colocaria 12.770, bem curtinho. Ok? E pessoal, gostaria de fazer o convite, os links estão na descrição dos vídeos. Semana do Trader começa domingo, a gente vai fazer 4 aulas inteiramente gratuitas para quem quer aprender. A primeira aula, dia 1º/11 às 20 horas, o desafio dos 95 mil pontos. Né, nós acertamos quais as expectativas para o mercado a partir de agora, as técnicas que a gente utilizou para o desafio dos 90 mil pontos que a gente fez após o crash de março. Esse desafio a gente chamou de mini crash. Como que os alunos, né, performaram da última imersão e do passaporte e quanto que eu ganhei de grana nessas operações, o que eu vou fazer com o dinheiro e qual que é a grande vantagem, algo inédito que nós nunca fizemos. Além de você receber os links para as aulas ao vivo, lembrete, aquela coisa toda, vai ganhar um combo de e-books sobre análise técnica do básico ao avançado. São 13 e-books, que se a gente tivesse que vender, teria que ser vendido por uns R$1.200, R$1.500, talvez mais. E o fluxograma operacional, que mostra que o método ele tem técnica, estratégia, ele não é uma obra do acaso, né? Por isso que a gente acerta os desafios. E para quem já quer dar o próximo passo e fazer a próxima imersão, a última do ano, imersão técnica, 11ª edição, dias 25 e 26 de novembro, as aulas ao vivo. A gente vai montar a carteira nacional e internacional e operar mini contratos. Tem a performance da imersão 10, da 2.0, da 9 do passaporte premium, que é o grupo fechado. Depoimentos, um mini currículo meu, a aula preparatória dia 19 de novembro para nivelamento. O que você vai aprender, o cronograma. Se não puder assistir a imersão, as aulas ao vivo, primeiro, fica gravado. Segundo, vai para o seu e-mail e grupo do Telegram exclusivo, os comandos quando eu estiver montando a carteira e operando mini contratos. Bônus, 1 mês no grupo fechado,
para você ver se gosta, se é para você. E o 360, que é um curso maravilhoso, fantástico de prateleira, que mostra toda a metodologia gravada com a minha voz, com a minha imagem e com a tela do meu computador. Então é só reservar a vaga aí, você vai ter prioridade de matrícula. O primeiro dia o de lançamento, que é o dia 9 de novembro, somente para pré-lista. Sobrando vagas, a gente divulga para o mercado, mas a partir do dia 10 eu não posso garantir a sua matrícula. Se você estiver na pré-lista, eu assino embaixo. E aí vamos falar do mini índice, mais tarde a gente volta com o radar, né? Vamos ver se a gente acerta esse desafio dos 98 mil pontos. Eu estimei que bate até o fim dessa semana, lembrando que segunda é feriado, né? Então, pessoal, mini índice, né? O IN Z de zebra 20. A gente entende que vai buscar os 98 mil pontos até sexta-feira. É algo, eu sei que é muito ousado, é um contrassenso, é antagonista, tá todo mundo falando em compra. Olhando o gráfico, a gente tem um topinho mais baixo que o anterior, mas ainda a sessão de hoje não fechou, seria precoce falar, uma estimativa. Perdeu com alguma facilidade o 101.415, uma vez que a máxima foi 101.940, menor que a de ontem, que foi 101.970. Está perdendo agora como suporte a média de 5. Isso pode sim trazer o preço aqui no 100.170, 99.875 ou na mínima de ontem, 99.940. Percebam que eu tenho 1, 2, 3 pontos de suporte reforçados por essa LTB que guia os topos. Então tem o LTB, mínima de ontem, essa extremidade do dia 19/10 e a cabeça do pivô. Quando você tem um ponto muito manjado aí, que seria um quádruplo suporte, geralmente o mercado vai lá para ver qual que é a dos compradores. Então o vendedor empurra para lá para testar a força dos comprados. Então a região de 100 mil pontos eu acho que ela pode ser testada entre hoje e amanhã. Perfeito? Então são 4 suportes. Aqui a gente tem as retrações de Fibo. E aí trazendo aqui para um gráfico intraday, vamos fazer estudo em camadas. Fazer 60, 30 e 15 minutos. Para nós. Deixa eu ver se tem algum recado da minha equipe aqui enquanto carrego o gráfico. Tá tudo certo. Então, observando. Deixa eu ver um negócio. Eu vou tirar esse ponto, está muito distante. Observando um gráfico, esse ponto também muito abaixo do preço. Então, observando um gráfico mais longo de 60 minutos, a gente observa uma LTB, houve um rompimento falso, se aproximou da máxima de ontem e entrou venda, com volume. Então esse é o ponto número 1. Correto? Ponto número 2, isso aqui parece uma simetria em A, que vai trazer o preço na região que eu falei, 99.940, 100.170, por aí. E aí quando você tem a LTA olhando para o preço olhando para a LTA, parece realmente que essa região dos 100 mil pontos vai ser testada. Então a informação que nos traz o gráfico de 60 minutos. Colocando um gráfico de 30 minutos. Quanto mais baixo é o tempo gráfico, mais rápido você vê a informação. Só que menos confiável ela é. Conforme ela vai acontecendo nos tempos gráficos maiores, os tempos gráficos maiores eles se sobressaem aos menores. Só que os menores são interessantes, é necessário você estudar um tempo gráfico menor, muitas vezes para ver um movimento de forma antecipada e você espera a confirmação no tempo gráfico maior. Então este gap de hoje ele foi diária, rapidamente preenchido. A gente vê a simetria em A, tem aqui a linha de tendência de alta em azul. E é isso, o que tem nos tempos gráficos menores, tem nos maiores aqui.
o que é bom, você tem a confirmação sucessivamente. Né, um bom volume, o volume nas barras de 15 minutos aqui nos candles, na queda, vermelhinhos aqui, é muito maior do que quando tem um candle verde. Isso mostra que a venda está no comando. Aí vamos dar uma olhadinha aqui no livro de ofertas. A gente tem um livro de ofertas aqui com mais vendedores, né? 55% a 45%. Então corrobora essa leitura que a gente citou anteriormente. Caríssimos, então é isso. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Eu volto mais tarde com o radar. A gente tem também o link para a lista da imersão aqui na parte alta do YouTube. Saúde e paz a todos. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Eu agradeço a audiência, carinho e atenção. Vamos em frente. Valeu!